Olá, bem-vindo ao canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar algumas informações técnicas sobre o cultivo de plantas em vaso, numa linguagem mais acessível. E criamos também esse canal para auxiliar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o projeto Toca do Assis. Ajude você também. E peço também a sua ajuda. Clique no like, no joinha, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje o assunto é substrato. É sobre a vermiculita como substrato único. Posso usar a vermiculita como substrato único? É possível? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Vocês que estão chegando agora no canal, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. O canal já está com mais de 310 vídeos com muitas informações. A gente fez vários playlists, né? Com assuntos sobre substrato, adubo, pragas e doenças e muito mais. São 15 playlists. Se você puder assistir, seria bem interessante também. Essa pergunta foi enviada por um estudante de agronomia, tá certo? Achei bem interessante e vou responder aqui. Eu utilizo muito a vermiculita, tá certo? Mas em algumas situações. Fique até o final do vídeo, porque eu vou passar algumas situações bem interessantes, tá certo? Para vocês conhecerem. Antes de mais nada, seria bom a gente conhecer a vermiculita, tá certo? Eu vou deixar aqui um slide logo depois para vocês, para quem não conhece a vermiculita, tá certo? Ver pelo menos visualmente o que seja a vermiculita. É um material muito utilizado pelos produtores e principalmente pelos decoradores, né? Porque muitos decoradores utilizam a vermiculita principalmente como cobertura dos vasos, tá certo? Mas vamos falar um pouquinho sobre a vermiculita, tá certo? Principalmente porque vermiculita, como qualquer outro produto, gente, existem vários fabricantes, tá certo? E existem vermiculitas de várias qualidades, desde o muito bom até o ruim, infelizmente. Então, você precisa conhecer a vermiculita principalmente pelo rótulo, tá certo? O Ministério da Agricultura exige que o substrato tenha todas as notificações das qualidades técnicas, tá certo? Então, pH, salinidade, densidade, porosidade e assim por diante. Tem uma porção de itens, tá? Que eu já comentei sobre isso, tá certo? Nos vídeos sobre vermiculita e sobre substratos, tá certo? Então, seria interessante que vocês assistissem pelo menos, tá certo? A sessão, né? Que é o playlist de substrato. Eu particularmente gosto muito da vermiculita, tá certo? Porque ela tem aspectos técnicos muito interessantes. Então, antes de eu falar sobre no que eu gosto de utilizar a vermiculita, vamos falar desses parâmetros técnicos dos substratos, tá certo? A vermiculita, tá certo? É muito interessante porque ela tem altíssima porosidade, ok? Ela tem altíssima capacidade de retenção de água, conhecida como CRA. 1 litro de vermiculita é capaz de absorver tranquilamente 1,5 litro de água. Olha que interessante, tá certo? Ela tem baixa densidade, ou seja, um substrato leve, fácil de se utilizar, ok? E principalmente, né, ela é esterilizada. Né? Para quem não conhece a vermiculita, ela é, na verdade, originário
de um mineral chamado mica, tá certo? Que parece vidro, né? Ela é achatadinha, e quando ela em altas temperaturas, ela se expande, virando como se fosse uma pipoca, ok? Ela também tem baixíssima salinidade, né? O EC que a gente fala, e principalmente a ausência, tá? De nutrientes aí contaminantes, né? Tipo metais pesados, tá? Herbicidas e outras coisas que não é interessante ter, por exemplo, no material para a confecção de seu substrato. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas. Mas não são só coisas boas, tá? Existem um aspecto da vermiculita muito complicada, que é a baixa durabilidade, tá certo? E é por isso que muitas vezes a gente acaba não utilizando a vermiculita para a cultura de longos ciclos. Por exemplo, é o caso da rosa do deserto, tá certo? Você até pode ter escutado eu falar na vermiculita, mas ela como aditivo, não talvez como complemento, tá certo? Então, devido à baixa durabilidade, porque ela é um material que ela fisicamente se deforma muito rapidamente. Se você pegar uma vermiculita e fazer uma pressão, ela vai acabar perdendo todas as características físicas interessantes desse material para com o substrato final. Mas é um material que, quando eu tenho recurso, compro, deixo estocado. Por quê? Porque é um material excepcional para germinação das sementes. Inclusive, eu uso muito para a germinação das sementes de rosa do deserto, de cactos, tá certo? Inclusive de hortaliças também, todos para os nossos experimentos, tá? Com os nossos alunos, ok? Ou seja, né? A gente utiliza a vermiculita como substrato por um curto período de tempo. Só quando as sementes germinam, a gente já retira dessa vermiculita e utiliza, por exemplo, no substrato final, que não tem, normalmente não está a vermiculita presente. Você está entendendo? Então, a vermiculita nós utilizamos basicamente nessa primeira fase, que é a estaquia, tá certo? E o plantio das sementes, né? Então, elas são utilizadas como substrato das sementeiras ou da produção de mudas via estaca. E no dia a dia, a gente não utiliza o substrato, a vermiculita como substrato, nem parte dela, porque normalmente são materiais um pouco mais caros, né? Então a gente a gente utiliza ou para pesquisa, tá certo? Como material único, tá certo? Ou mistura-se ou faz o uso desse material principalmente nas sementeiras e na propagação da estaquia, tá certo? Raramente eu uso a vermiculita como parte da mistura. Quando eu uso, eu utilizo como aditivo, tá? Ou quando a gente tem material à vontade, a gente utiliza como material complementar, nunca como básico. Como eu falei, eu gosto muito da vermiculita. Se eu tivesse condições de comprar assim, sempre numa quantidade maior, talvez eu utilizaria esse material como material complementar, tá certo? Mas infelizmente os nossos recursos não deixam, tá certo? Mas vai também depender muito de onde você esteja. Se você esteja numa localidade próxima à fábrica de vermiculitas, tá certo? Assim fica muito mais fácil de você utilizar a vermiculita. Mas, por exemplo, o pessoal que está aí no norte, tá certo? Ou longe, tá certo? Do centro de produção, talvez vocês não consigam adquirir esse material com facilidade. Aí eu indico, né, como a gente sempre tem falado aqui no nosso canal, de vocês utilizarem principalmente material regional, ok? E muito desses materiais regionais não tem nem publicado, e é o que a gente tem passado aqui nos nossos canais. Assistam o playlist de substrato, que eu já falei mais ou menos de 20 materiais, tá certo?
alternativos, tá certo? Inclusive que são, na verdade, resíduos, como é o isopor. O isopor picado, sim, é utilizado como parte do substrato por alguns produtores, colecionadores, sim, e produtores também, tá certo? Então, é interessante, tá certo? A gente sempre está atualizado com relação a esses novos materiais. Tá? Vocês viram que pergunta muito interessante, muito importante. Agradeço aos que estão encaminhando sempre as suas sugestões, as suas dúvidas, ok? E não deixem de encaminhar a sua pergunta também, tá certo? Eu acho que o canal tá aqui para isso, ok? Então aproveite, ok? Porque é de graça, tá certo? Então, me mande as suas perguntas e as suas sugestões, tá certo? Como em todo o vídeos, eu sempre dedico um vídeo para uma entidade. E dessa vez eu estou dedicando o vídeo para o projeto Toca do Assis, que são, na verdade, coordenados pelos irmãos franciscanos, tá certo? Se você puder ajudar essa entidade que acolhe muita gente necessitado nas ruas, você pode doar alimentos, pode doar roupas usadas e tudo que você puder doar. O pessoal está precisando muito do nosso apoio. E conto com você também para esse canal, tá certo? Essas informações são gratuitas, por isso, se vocês puderem clicar no like, no joinha, compartilhar esse vídeo, inscrever, tá certo? E também clicar nesse sininho seria muito interessante, ajuda muito o nosso trabalho aqui. Conto com vocês, muito obrigado, até o próximo vídeo.